Nós hoje vamos começar a falar sobre talvez o último grande bloco do curso, que é a noção de hiperbolicidade. Ela já apareceu antes, mas vamos aprofundar esse estudo aqui. Então, deixa eu colocar esse tema em contexto. Como eu mencionei mais para trás, uma das linhas que a gente segue no teoria de equações diferenciais é tentar, como objetivo remoto, classificar equações diferenciais. Nós temos a essa altura várias até noções do que significa duas equações diferenciais serem essencialmente a mesma. Temos a noção de conjugação, temos a noção de equivalência e, de fato, cada uma delas é uma família de noções, porque nós podemos falar de conjugação contínua, C1, C2, temos todas essas noções de equivalência de duas equações diferenciais serem a mesma, essencialmente a mesma, e como objetivo muito remoto a gente gostaria de classificar todas as equações diferenciais com relação a essas relações. Quer dizer, a menos de conjugação ou a menos de equivalência existem essas equações diferenciais. Esse objetivo, formulado assim com essa generalidade toda, não é realista. Nós estamos realizando um pequeno pedaço desse objetivo, que é tentar alcançar uma classificação como essa localmente. Teoria local. De fato, acabamos na aula passada de provar um teorema global, o teorema de Poincare-Bendixson, e existem outros. Mas o foco tem sido mais a parte local. E quando a gente fala de teoria local, de classificação local de equações diferenciais, vamos pensar local como sendo na vizinhança de pontos com comportamento particular, principalmente pontos estacionários ou trajetórias periódicas. Tá? Então é nesse âmbito que a gente quer falar de hiperbolicidade. Entre os resultados que a gente vai obter aqui está uma classificação parcial, mas muito útil, de todas as equações diferenciais na vizinhança de um ponto estacionário, satisfazendo uma propriedade adicional, que é essa noção de hiperbolicidade. Então, vou começar por introduzir essa noção. Vamos considerar, como sempre, um campo de vetores de classe C1. Aqui U aberto de RD. Vamos supor que temos um ponto P em U, que é ponto estacionário do campo de vetores, ponto estacionário do fluxo, e vamos denotar por A a derivada do campo de vetores nesse ponto P, que é uma aplicação linear de RD em RD. E a noção central aqui é a noção de hiperbolicidade. Nós dizemos que P é ponto estacionário hiperbólico se todos os autovalores, todos os valores característicos de A tem parte real negativa. Isto é, em outras palavras, vocês lembram que nós já definimos o que é um operador, um campo de vetores linear ser hiperbólico. Então, é equivalente aqui a dizer que A é campo de vetores
linear evidentemente, hiperbólico. Então, a noção de hipervelocidade tinha aparecido anteriormente no contexto linear, para campos de vetores lineares, e nós estamos estendendo o âmbito dela ao caso geral, C1, para pontos estacionários. Um ponto... desculpem, pensei, parte real não nula. Não nula. E tal como no caso linear, nós dizemos que P é um atrator hiperbólico se a parte real, todo valor característico tem parte real negativa, dizemos que é um repulsor mesma coisa, mas com parte real positiva, e dizemos que é uma célula em todos os outros casos. Então, tentar classificar qualquer equação diferencial na vizinhança de qualquer ponto estacionário já é, embora possa parecer um problema muito restrito, já é um problema fora do nosso alcance. Por razões muito intrínsecas. Existem demasiadas classes de equivalência, isso não é possível. O que nós vamos apontar é para um objetivo um pouco menos ambicioso, que é obter uma classificação, uma compreensão de um campo de vetores geral na vizinhança de um ponto estacionário hiperbólico. Nós já vimos, quando fizemos a teoria linear, que há boas razões para considerar esse contexto aqui. Deixa eu, talvez, fazer algumas observações, antes de começarmos a entrar na teoria, fazer algumas observações sobre esse tipo de ponto estacionário. Então, primeira observação, suponhamos que P é ponto estacionário hiperbólico de F. Bom, isso significa então que a derivada de F é hiperbólica, é um campo linear hiperbólico, portanto significa que todos os seus valores característicos têm parte real não nula, portanto certamente implica que A igual a derivada de F é um isomorfismo. Ser isomorfismo é dizer que que zero não é um alto valor. Então, essa implicação é estrita. A derivada é um isomorfismo. Bom, mas isso implica que o ponto P, aqui é no ponto P, né? Implica que o ponto P é um zero isolado de F. Se a derivada da F F, isso aqui implica, o fato que a derivada é um isomorfismo implica que F
é um difiomorfismo na vizinhança de P. E, portanto, vocês têm o ponto P, consideram a aplicação F, que vai de U para RD. O ponto P é enviado em 0. Mas a derivada dessa aplicação é o isomorfismo. Portanto, pelo teorema da função inversa, existe uma vizinhancinha do P que é enviada numa vizinhancinha de 0 de maneira difiomorfa, objeção. E, portanto, naquela vizinhancinha rosa do P não existe mais nenhum 0 do campo de vetores. Tá? Então, a primeira mensagem que vocês têm que guardar: pontos estacionários hiperbólicos são isolados. Então, se eu souber, por exemplo, que um campo de vetores tem todos os seus pontos estacionários são hiperbólicos, se eu tiver essa informação, imediatamente eu sei que ele tem no máximo um número finito de pontos estacionários. Não, finito é exagero. Finito em qualquer bola. Finito em qualquer compacto. No máximo, inumerável. Então, com essa observação, a hipótese do teorema de Poincaré-Bendixson começa a parecer razoável. No contexto do teorema de Poincaré-Bendixson, a gente não fez nenhuma hipótese sobre o tipo de ponto estacionário. Mas uma vez que a gente suponha que os pontos estacionários são hiperbólicos, a gente já tem uma certa finitude como consequência. Essa é a primeira observação. O primeiro fato que eu quero observar aqui. Segundo fato, vamos fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. Nós vamos escrever uma equação implícita, que é a seguinte equação. Vamos supor que temos uma família de campos de vetores F lambda, cada um desses F lambda é um campo de vetores, sendo que um dos elementos, que o F é um dos elementos desse, é o F lambda 0, é um dos elementos dessa família. Tá? Então, se vocês quiserem pensar de outro ângulo, vocês têm o campo de vetores, na definição dele aparecem parâmetros, números, vocês podem variar esses parâmetros e obter toda uma família parametrizada de campos de vetores. Aí a gente vai considerar a seguinte equação. A equação F lambda de P igual a 0. Ou seja, a equação que define os pontos estacionários de cada um desses campos de vetores. Conhecemos uma solução. A saber, a solução lambda 0 P. Quando eu falo de solução aqui, há duas variáveis, lambda e P, né? De x. F lambda de x igual a 0. Há duas variáveis, que são o lambda e o x, e nós conhecemos uma dupla que satisfaz essa equação. De acordo? Agora, vamos pensar na função que a cada lambda e x associa f lambda de x. Eu até vou escrever essa função aqui, porque
quero ser um pouco mais explícito, quando eu falo em família de campos de vetores, eu quero supor que essa família depende de maneira... que cada um dos campos de vetores é C1, portanto que essa função é C1 em X, e vou pedir que seja C1 em lambda também, que também dependa C1 do parâmetro. Então, eu vou pedir que essa função seja C1. Vamos considerar essa função. É uma função com duas variáveis, cada uma dessas variáveis aqui é vetorial, tá? Tanto o lambda quanto o x podem estar em qualquer dimensão, qualquer espaço euclidiano. O que eu sei sobre essa função aqui? Vamos dar um nome a essa função. Φ. Bom, eu sei o seguinte, eu sou capaz de calcular a derivada em ordem dessa φ em ordem a x. Ela é igual a derivada do campo de vetores f lambda em ordem a x. E agora, se eu calcular essa derivada no ponto lambda 0 p, bom, para lambda igual a lambda 0, o campo de vetores é o próprio f. X igual a p significa que eu estou no ponto estacionário. Então isso aqui é a derivada de f no ponto P. E essa derivada, como nós observamos, é um isomorfismo. E quando vocês sabem que uma derivada é um isomorfismo, o que dá vontade de fazer? Teorema da função inversa, até já usamos. Mas aqui não dá, né? Aqui não dá para fazer o teorema da função inversa, porque, quer dizer, não é a resposta certa. Porque essa função vai de onde para onde? Isso aqui vive em RD. Isso aqui vive no espaço dos lambdas, que eu não dei um nome, vou chamar RP, vezes RD. O X também está em RD, ou em U, para ser mais preciso, mas... Então as dimensões não são as mesmas. Então o que dá vontade de fazer? Teorema da função implícita. Pelo teorema da função implícita, a gente pode resolver aquela equação em ordem a x. Existe uma função P, como é que eu vou chamar? X de lambda, definida numa vizinhança de zero, de lambda 0, tal que existe uma única função, tal que, e ela é de classe C1, tal que f de lambda x é igual a 0, se e somente se, eu tenho que dar outro nome a essa função, vou chamá-la de P de lambda, se e somente se x é o P do lambda. E, além disso, essa função envia o lambda 0 em P. Estou aplicando o teorema da função implícita. Então, o que isso quer dizer? Nós temos o ponto P, onde o campo de vetores se anula. Vou botar uma bolinha aqui para indicar que é um ponto estacionário. E agora, quando eu considero outros campos de vetores, quando eu considero essa família de campos de vetores, para cada um deles existe um único P de lambda. À medida que eu vario o lambda, o P varia também.
pode variar. Existe um único P de lambda, que é um ponto estacionário para o campo de vetores modificado. Então, mensagem número 2, pontos estacionários hiperbólicos têm uma continuação quando nós modificamos o campo de vetores, quando substituímos por um campo de vetores próximo. Eles não desaparecem. Tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem que isso não é uma coisa gratuita. Tem que ter alguma hipótese por trás. Esse campo de vetores aqui, f de x igual a x ao quadrado, tem um ponto estacionário, um único, aliás, que é o p igual a 0. Concordo? Agora eu vou considerar uma família parametrizada de campos de vetores, a saber, f lambda de x é igual a x quadrado mais lambda. O 0 não é mais ponto estacionário. E onde é que estão os pontos estacionários desse campo de vetores? Estou pensando em lambda positivo. Então, para todo lambda maior que 0, f lambda não tem pontos estacionários. Então, nesse caso, o ponto P igual a 0, quando eu modifico um pouco o campo de vetores, não tem uma continuação. Portanto, é porque, quer dizer, não há contradição. Esse ponto estacionário é não hiperbólico. A derivada do f é 2x, calculado no 0 dá 0, que não é um isomorfismo. Tá? Parte real nula. O segundo exemplo é f igual a campo linear hiperbólico. P igual a 0. E agora vamos considerar f lambda, também linear, igual a A mais lambda I. Isso aí tem um pequeno abuso de linguagem. Isso aqui significa que f lambda x... perdão, não é isso que eu quero. Igual a x mais lambda. De acordo? Então, a equação f lambda x igual a 0... é equivalente a... então, lambda aqui está em RD. F lambda x igual a 0 é equivalente a AX igual a menos lambda. Ou seja, é equivalente a x igual a menos 1 de menos lambda. E A menos 1 faz sentido porque o A, sendo hiperbólico, é um isomorfismo, eu posso inverter. Então, esse aqui é o x de lambda. Tá certo? Então, resumindo, pontos hiperbólicos, pontos estacionários hiperbólicos, são isolados,
e persistem quando nós deformamos o campo de vetores. Terceira observação. X, no contexto do item B, x de lambda, P de lambda. Isso aqui é P de lambda. P de lambda é ponto estacionário. Isso já sabíamos, mas vou dizer mais, é ponto estacionário hiperbólico de f lambda para todo lambda próximo de lambda zero. Ou seja, pontos estacionários hiperbólicos persistem não só como pontos estacionários, mas como pontos estacionários hiperbólicos. A continuação ainda é um ponto estacionário hiperbólico. Bom, isso aqui é muito fácil. É muito fácil, é que se lambda está próximo de lambda zero, então f lambda está próximo de f lambda zero e a sua derivada também. O p de lambda está próximo do p de lambda zero, que é o p. Portanto, a derivada do f lambda no seu ponto estacionário está próxima da derivada do f no ponto P. E é um fato geral, como valores característicos de um operador linear variam continuamente com o operador linear, isso aqui implica então que os valores característicos de df lambda em p lambda estão próximos dos valores característicos desse aqui, e, consequentemente, tem parte real ou nula. A referência que eu estou usando para essa parte é o livro do Jacob Palles e do Wellington de Mello, capítulo 1. Bom, ok. Vamos provar um leminha que diz o seguinte:
T, P é ponto fixo, é ponto estacionário, hiperbólico, de F, então a exponencial da derivada de f no ponto zero é tal que todos os seus valores característicos têm módulo diferente de 1. Quer dizer, vocês olham para essa aplicação aqui, B, que é a exponencial da derivada no ponto P, e colocam no plano complexo os seus valores característicos, em particular os seus autovalores, e o enunciado é que nenhum deles está no círculo unitário. Como é que é a demonstração disso aqui? É mais uma observação do que um lema, mas é uma observação que é bom explicitar. Então, eu quero fazer uma afirmação sobre a exponencial da derivada do campo no ponto... desculpa, não é isso que eu quero. Isso aqui é fácil, não é isso. Então, seja φ o tempo 1 do fluxo. Isso é verdade o que eu escrevi também, mas é muito mais fácil. Seja φ o tempo 1 do fluxo, tempo 1 do fluxo de F. Então, a derivada B igual a derivada do φ no ponto P é tal que todos os seus valores característicos têm módulo diferente de 1. O que eu escrevi antes era muito fácil, porque qual é a nossa hipótese? A hipótese é que o campo de vetores, a derivada D de F0, né? Observar que o que eu escrevi antes era muito fácil. D de F0 só tem valores característicos com parte real diferente de zero. Então, se eu olhar a exponencial, quem são os valores característicos da exponencial de uma matriz? São as exponenciais dos valores característicos da própria matriz. Como é que a gente vê isso? Bom, a gente pode, por exemplo, escrever a matriz em forma canônica de Jordan, exponenciar na forma canônica de Jordan, e fica, só tem que olhar e ver que é a mesma coisa. Então, esse aqui só tem valores característicos. Bom, são as exponenciais daqueles. O que acontece com um número complexo com parte real diferente de zero quando a gente exponencia? Tem que lembrar... Estamos perguntando, parte real diferente de zero significa que eles estão fora do eixo imaginário.
que acontece com o eixo imaginário quando nós exponenciamos? Vai no círculo. Então só tem valores característicos com módulo diferente de 1. Tá? Aqui eu estou observando, estou usando o fato de que a exponencial complexa envia o eixo imaginário no círculo unitário. Tá bom? Então, observação. O enunciado que eu tinha escrito antes era apenas isso, que está aqui. O que eu estou dizendo agora é um pouquinho mais profundo. É que se eu olhar o tempo 1 do campo de vetores, do fluxo, então a sua derivada satisfaz essa propriedade também. Claro que a questão é como é que eu vou colocar a mão na derivada do tempo 1 do fluxo. Eu nem sei resolver a equação diferencial, quer dizer, eu não sou capaz de calcular o FT. Como é que eu vou fazer afirmações sobre a derivada das transformações do fluxo? Bom, por isso que vamos fazer uma pergunta um pouco mais básica. Por que a gente sabe que isso existe? Porque o fluxo é C1. E quando nós provamos que o fluxo é C1, provamos mais. Eu enfatizei que estávamos não só provando que o fluxo é C1, mas estávamos também provando que as suas derivadas satisfazem outra equação diferencial. Então nós sabemos da demonstração de que as soluções dependem diferenciavelmente da equação diferencial, sabemos que essa derivada de ft num ponto x, então dado x, sabemos que a derivada de ft, que é curva gama de t, igual a derivada ft em x, é solução da equação diferencial x' igual a df ftx aplicada em x. A equação linearizada da equação original. Então, tomando x igual a p, concluímos que a nossa dft no ponto P é solução da equação dfp aplicado em que concluímos que gama de t é solução de x' igual a df p x. De fato, nós tínhamos um pouquinho mais do que isso, só um pouquinho mais. Nós temos também a condição inicial que essa solução satisfaz, porque nós sabemos que para t igual a zero, a f0 é a identidade. Então a condição inicial aqui é que x de zero é a identidade. Certo? Qual é a graça dessa conclusão? É que esta equação diferencial aqui nós sabemos resolver. Porque o tempo sumiu do lado direito. Essa é uma equação linear autônoma. Né? O tempo sumiu. Isso não é verdade em geral, mas na hora que a gente escolhe x igual a p, que é um ponto estacionário, o tempo some. Então, essa aqui, a solução dessa equação, a gente conhece
portanto, concluímos que dft no ponto P, a nossa curva gama de t, não é mais do que a exponencial de t dfp. Apesar de não sabermos resolver a equação não linear, nesse caso aqui a linearizada é uma equação autônoma, portanto a gente sabe resolver. Tá? Observem que eu levei em conta até a condição inicial, x0 tem que ser identidade. Isso aqui não tem nada a ver com a situação em que nós estamos, é totalmente geral. Num ponto estacionário, nós somos capazes de calcular as derivadas do tempo t do fluxo no ponto estacionário, e são só as exponenciais da derivada do campo de vetores. Em particular, para t igual a 1, nós concluímos que df1 no ponto P é a exponencial do campo. E desculpem aqui, eu escrevi 0 o tempo todo, eu queria dizer P. E portanto, isso aqui termina a prova. Né? Valores característicos. Tem todos os valores característicos, tem módulo diferente de 1. Tá certo? Então vocês veem que naturalmente aqui aparece uma noção ligada com a noção de hiperbolicidade, que hiperbolicidade significa que a parte real dos valores característicos é diferente de zero, mas aqui aparece uma propriedade diretamente relacionada, que é a parte real, que é o módulo dos valores característicos ser diferente de 1, e o dicionário que leva uma na outra é a exponencial complexa. Essa transformação aqui é exponencial. E a exponencial aparece naturalmente nesse contexto. Então eu vou ser forçado a introduzir uma noção. Aqui tem um probleminha de terminologia que tem só que alertar para não cometer erros, mas é um pouco infeliz que usamos a mesma palavra para dois conceitos diferentes. Então, dizemos que uma aplicação linear B de RD em RD é hiperbólica, se todos os seus valores característicos têm módulo diferente de 1. A vida é assim. Não há nenhuma diferença formal entre aplicações lineares e campos de vetores lineares. Tá? Se vocês me derem uma matriz, eu vou perguntar, vocês querem pensar nessa matriz como sendo uma aplicação linear ou como sendo um campo de vetor? Como aplicação linear, ela é hiperbólica se os seus autovalores têm módulo diferente de 1. Como campo de vetores, é hiperbólico se os seus autovalores têm parte real diferente de 0. Tá? A questão de considerar em que classe é que a gente... Tá? Então, o que eu acabei de mostrar aqui é o seguinte. se P talvez escrever um pouquinho mais. Então, se há campo de vetores linear hiperbólico, então E elevado a
é transformação linear hiperbólica. E também se P é ponto estacionário hiperbólico do campo de vetores F, então B igual a exponencial, B igual a derivada de F1 no ponto P igual a exponencial da derivada de F no ponto 0 é transformação hiperbólica. No caso linear, estamos falando só que eu solto valores dele. Não? Aqui é o caso linear. Chamamos de vetores linear. E aqui também a transformação é linear. Tá bom? Para completar esse paralelo aí, seja Fzinho, uma aplicação diferenciável. E P e U, um ponto fixo. Isto é, F de P é igual a P. Dizemos que P é ponto fixo de F, ponto fixo hiperbólico de F, se a derivada de F no ponto P é transformação hiperbólica linear hiperbólica. Então, o que está acontecendo aqui é que a palavra hiperbolicidade é usada tanto para campos de vetores quanto para transformações, tanto para sistemas com tempo contínuo quanto sistemas com tempo discreto. E ela não é a mesma nos dois contextos, porque o dicionário certo para passar do tempo contínuo para tempo discreto é a exponencial. Desse lado eu tenho o campo de vetores, aqui tem o tempo 1 do seu fluxo. A passagem é feita via exponencial. Então aqui eu peço que os autovalores sejam diferentes de 0, a parte real diferente de 0, aqui peço que o módulo seja diferente de 1. Não? Isto é, se todos os valores característicos de DFP tem um módulo diferente de 1. Então, a grande relação está escrita aqui e a partir dessa relação a gente tem o seguinte: campo de vetores transformação tempo 1.
Se eu tenho um ponto estacionário do campo de vetores, o que ele é para o tempo 1? Ele é estacionário, portanto ele não sai do lugar. Nenhuma transformação FT mexe nesse ponto. Então P é fixo. Para o tempo 1 e para qualquer outro tempo. 1 é uma escolha totalmente arbitrária. Se P é um ponto estacionário do fluxo, ele não se mexe. Então para todo FT ele é um ponto fixo. Se ele é hiperbólico, quer dizer, os valores característicos da derivada do campo naquele ponto têm parte real não nula, então ele é hiperbólico aqui no outro sentido. Certo? Se ele for um atrator, o que significa atrator? Ainda lembram? Parte real negativa. Atrator significa parte real menor que zero para todos. Então o que ele é aqui? Um atrator também, mas em outro sentido. Parte real módulo menor que 1. E repulsor, que significa parte real positiva, corresponde a repulsor, que significa módulo maior que 1. E cela, que é o caso que está sobrando, a gente também chama de cela nesse caso. O cela ali significa que a parte real pode tomar qualquer dos dois sinais, e aqui significa que existem valores característicos com módulo maior que 1 e outros com módulo menor que 1. Eu não vou provar muita coisa hoje, só introduzindo essas noções, mas deixa talvez, para motivar tudo isso aqui, dizer para vocês qual é o primeiro grande teorema que a gente não vai provar todo, mas vai dar algumas ideias da prova. É o teorema de Hartmann-Grobman. Na próxima aula a gente vai conversar sobre ele. Tem que ver se Hartmann e Grobman tem 2 N's ou 1 N. Tipo da coisa que a gente sempre esquece. Bom, eu acho que é com um N só. Diz o seguinte: suponhamos que P é ponto estacionário hiperbólico de F. As hipóteses são sempre as mesmas. F vai de 1 em D, é um campo de vetores de classe C1. Então, existem vizinhanças U de P, V de P e W da origem, e existe
H de V em W, homeomorfismo, que conjuga o fluxo de F ao fluxo de A igual a derivada de F no ponto P. A gente tem aqui o campo de vetores F, um ponto estacionário hiperbólico. Nessa outra figura, eu considero o campo de vetores linear derivada de F, no ponto P, um campo de vetores linear hiperbólico, e ele define um fluxo em RD, fluxo esse que tem zero como um ponto estacionário. Aliás, é o único ponto estacionário. Porque como a derivada, como o P é um ponto hiperbólico, isso aqui é um isomorfismo, portanto o seu único zero é a origem. O que afirma o teorema de Hartmann-Grobman? Que é possível encontrar uma vizinhança V aqui e uma vizinhança W aqui e um homeomorfismo do V no W, tal que H de FTX, o H conjuga os fluxos, FT denota o fluxo de F. É conjugado ao fluxo do A, ou seja, é EATA H de X. Para todo T, para todo X, tais que essa expressão tem que fazer sentido. Então, tais que FTX está em V. Certo? Então, aqui nós conseguimos, com algumas limitações, um objetivo do tipo que eu enunciei. Nós provamos, esse teorema afirma, que na vizinhança de qualquer ponto estacionário, o campo de vetores é conjugado a um campo de vetores linear, a saber, a sua derivada no ponto P. Conjugado por um homeomorfismo. Então, na vizinhança de um ponto estacionário hiperbólico, qualquer equação diferencial se parece com a respectiva linearização. Se parece com o fluxo linear. Se parece no sentido de conjugação por um homeomorfismo. Claro, por maioria de razão, também temos equivalência, porque conjugação é mais forte do que equivalência. O que esse teorema não diz é nada sobre noções mais exigentes. Se nós podemos tomar o H como sendo um difiomorfismo. Tá? Deixa isso em aberto. A resposta é não, não podemos. O Hartmann não teria deixado passar essa. Mas nesse nível aqui topológico, de conjugação por homeomorfismo, nós temos que, em certo sentido, tem pouca variedade do comportamento local. Tem tanta variedade para campos de vetores gerais, quanto para, no caso, linear. Vocês ainda lembram em que condições é que dois fluxos lineares são conjugados? Topologicamente?
é a dimensão da parte estável. Então isso também diz para vocês em que condições é que dois fluxos não lineares são conjugados na vizinhança dos seus pontos periódicos, dos seus pontos estacionários, hiperbólicos. Se conjuga a parte linear e depois resolve na parte linear. O problema da conjugação diferenciável é um problema muito mais delicado e, de fato, bastante diferente. O próprio Poincaré estudou, ele queria encontrar conjugações analíticas até, assim, reais analíticas. E isso é uma área que envolve, uma área rica, que tem muitos resultados, mas são muito mais finos e envolve métodos bastante diferentes dos que a gente está usando aqui. Tipicamente são métodos de análise. Se você quer provar que alguma coisa é real analítica, você tem que olhar a série e provar que a série converge. E foram desenvolvidos vários métodos para isso, mas vão sair ao lado a gente não vai poder falar sobre isso, sai do escopo desse curso. Tá? Mas não quero dar a impressão de que terminamos. Tem uma porção de coisas importantes a serem feitas, mas é uma teoria distinta. Não tão próxima disso aqui. Bom, eu não vou provar isso agora, vou na próxima aula. Aliás, antes que eu esqueça, deixa eu avisar vocês que na próxima semana nós não teremos aula, tá? Só na seguinte. Eu vou viajar na próxima semana. E também por isso eu não quero começar a deixar nada no meio hoje. Então, na aula seguinte a gente falará sobre a prova desse teorema, mas antes de terminarmos eu quero estender a noção de hiperbolicidade. Até aqui eu só falei de pontos estacionários, eu quero estender essa noção para órbitas periódicas. Sempre dentro do espírito de que teoria local significa teoria na vizinhança de um ponto estacionário ou de uma órbita periódica ou outro tipo de configuração interessante, mas esses são os dois tipos mais comuns. Então a gente agora vai supor que tem uma trajetória periódica, não constante, não é um ponto estacionário, e gostaríamos de definir uma noção de hiperbolicidade. Por exemplo, para mostrar, quem sabe, que na vizinhança dessa órbita periódica existe uma conjugação a algum modelo que a gente possa entender. E não é óbvio como fazer isso, porque o que era a hiperbolicidade? É pegar a derivada no ponto estacionário, a derivada do campo de vetores no ponto estacionário, e exigir que os autovalores satisfaçam uma certa condição. Aqui não é evidente como estender essa noção. A maneira que Poincaré encontrou foi a seguinte: vamos considerar um ponto P qualquer na órbita periódica. E vamos considerar uma seção transversal. A gente já falou um bocado sobre seções transversais em aulas anteriores. Vamos tomar uma seção transversal sigma. E vamos considerar a transformação de Poincaré associada a essa seção transversal. Então, o que isso significa é que consideramos um ponto em sigma, acompanhamos a trajetória desse ponto até que ele regresse, x, p de x. Isso define então a transformação de Poincaré. P, que a cada x associa o primeiro retorno à seção transversal, é uma aplicação com valores em sigma. Ela não está necessariamente definida em todo sigma, porque
Não há razão nenhuma para que um ponto aqui regresse ao sigma. O que nós sabemos é que se o x está próximo o suficiente do p, vai regressar. Então vamos colocar aqui um sigma linha. Sigma linha é uma vizinhança de p em sigma. E não existe escolha única. Eu não devo falar em a transformação de Poincare, uma transformação de Poincare, porque eu já fiz algumas escolhas arbitrárias. Escolhi a seção e escolhi o sigma linha, essa vizinhança. Então, o que nós sabemos sobre essa transformação? Bom, primeiro sabemos que P de P é igual a P, ou seja, P é ponto fixo. Da transformação. Outra coisa que a gente provou lá para trás é que P é a aplicação CK se o campo de vetores é CK. Isso aí segue especialmente direto do teorema do fluxo tubular. Então, feitas essas observações, nós podemos olhar esse ponto fixo do P e perguntar se ele é hiperbólico ou não. Então, dizemos que a trajetória gama é órbita periódica hiperbólica. Se P, órbita periódica hiperbólica, se o ponto P é ponto fixo hiperbólico da transformação de Poincare. Isso é uma definição. Que ela seja a boa definição é outra coisa. A gente vai ter que ver que tipo de teoremas é que a gente prova com essa definição. Mas é uma maneira de definir a transformação de Poincare P. Isto é, todos os valores característicos de dp em Pzinho tem módulo diferente 1. Então, para convencer vocês de que essa é uma boa definição, eu vou passar aqui um ou dois exercícios. Se gama é trajetória periódica, período T, hiperbólica, então ela é isolada no seguinte sentido: existe uma vizinhança U
de gama, tal que U não é uma vizinhança V de gama, tal que gama é a única trajetória periódica contida em V. Eu não estou dizendo que é a única trajetória periódica que passa por V, mas que é a única contida em V. Exercício 1. Exercício 2. Se gama é trajetória periódica hiperbólica, F e F lambda é a família C1 de campos vetores, deixa eu dizer isso melhor. Se a trajetória gama de P é periódica hiperbólica, com F lambda 0 igual a F, então existe a função C1 P de lambda numa vizinhança lambda 0, tal que a trajetória tal que P de lambda 0 igual a P e a trajetória de cada P de lambda para o campo de vetores F lambda é periódica. Ou seja, o que cada um desses exercícios diz é que, com essa noção de hiperbolicidade para órbitas periódicas, as observações que eu fiz no início para pontos estacionários se estendem em órbitas periódicas. Órbitas periódicas hiperbólicas são isoladas. Dá um pouco mais de trabalho para escrever, mas essa é uma boa noção. E órbitas periódicas hiperbólicas têm continuação. Se eu tenho um ponto P cuja trajetória é periódica e hiperbólica, se eu mudar o campo de vetores, esse P tem uma continuação. Excelente pergunta. Estava esperando essa pergunta. Eu fiz várias escolhas arbitrárias. Portanto, ou eu digo que existe uma, ou eu digo que é para toda, ou eu provo que não importa, que a definição não depende dessas escolhas. Tá? Eu prefiro a terceira alternativa. Vamos explicar por quê. A definição de hiperbolicidade
não depende da escolha de P e sigma. Não depende de sigma linha, é óbvio, né? Porque a derivada no ponto P não depende dessa vizinhança, mas não depende de P e de sigma. Vamos ver por quê. Então, escolhi P e sigma. Agora eu vou escolher aqui outro ponto qualquer. Então aqui tenho sigma P, sigma Q. Vamos tomar um ponto X, ou melhor, um ponto Y, aqui bem perto de Q. Eu quero tentar relacionar a transformação de Poincaré associada a essa escolha com a transformação de Poincaré associada àquela escolha. E para isso eu observo que, dado um ponto Y aqui perto, bem perto do Q, eu posso considerar a trajetória dele até que ele pela primeira vez alcança o sigma P. De acordo? Isso aqui eu vou chamar π de Y. Π1 de Y. Então, π1 é a transformação de Poincaré de uma vizinhança do sigma Q em sigma P, essa transformação de Poincaré. De acordo? Da mesma forma, dado um ponto X aqui, eu posso considerar a trajetória dele até que pela primeira vez ele encontra isso, encontra o sigma Q, e isso eu chamo de π2 de X. Então, π2 é uma transformação de Poincaré, é a transformação de Poincaré definida numa pequena vizinhança aqui, sigma P' em sigma Q. Certo? E agora observem, como é que eu posso calcular agora a P Poincaré do ponto Q? Como é que eu posso calcular? Eu pego Y, estou pensando num Y bem perto do Q, tá? Eu pego Y e acompanho a trajetória dele até que ela chega aqui. Ainda não voltou, então tenho que continuar. Para esse ponto aí, então eu continuo. Até que eu chego aqui. Ou seja, o PQ não é mais do que π2 composto com π1. Vou com o Y até que ele encontre pela primeira vez o sigma P e depois continuo até que ele encontre o sigma Q. Já o PP pela mesma razão pode ser escrito como π1 composto com π2. Isso aqui sempre na vizinhança, próximo de Q e próximo de P. E essas fórmulas inocentes têm o seguinte corolário. PQ é igual a PP, quase, né?
que é que o PQ tem que o PP não tem? O PQ tem um π1 do lado direito que está faltando aqui. Então eu coloco esse π1. Então o que está escrito ali naquela igualdade? O que está escrito do lado direito? Está escrito π1 composto com π2 composto com π1. Isso é quase o que eu quero. Só que está sobrando esse π1 do lado esquerdo aqui. Então eu coloco aqui um π1 a menos 1. Eu posso fazer isso. Transformações de Poincaré são diffeomorfismos. Tem inversa. Tá certo? Ou seja, essa resposta conceitual à sua pergunta é: duas transformações de Poincaré, quaisquer de uma órbita periódica, são conjugadas uma à outra. E são conjugadas por um diffeomorfismo. PQ é conjugada, é C1 conjugada, CR conjugada a PP. E, em termos daquilo que nos interessa, isso implica que a derivada da PQ no ponto Q é a derivada da PP no ponto P, composta com a derivada da π1 no ponto Q e a sua inversa. De acordo? Ou seja, essas derivadas são similares. São matrizes, são operadores similares, são conjugados por uma aplicação linear. Logo, tem os mesmos valores característicos. Só esse fato já nos... Só essa observação de que existe um invariante, existe um objeto que não depende da escolha do ponto nem da seção transversal, só isso já faz esse objeto interessante. Tá? Só isso já é uma boa motivação para definir a noção de hiperbolicidade. Esses valores característicos são os mesmos para qualquer escolha que a gente faça ao longo da trajetória periódica. Então é um objeto que está intrinsecamente, canonicamente associado à trajetória. Certo? Ok, vamos parar aqui hoje, é um bom ponto para pararmos, então a próxima aula será na outra terça-feira.